Olá pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula de normas da corregedoria. Estamos aqui na última semana, na reta final, preparatório para o concurso de oficial de justiça aqui no canal. Muito bem, olha só pessoal, as principais aulas, na minha opinião, de normas da corregedoria já aconteceram. Estas últimas aqui agora, e principalmente que a gente vai ver agora, são os mapas das fazendas estaduais, nacionais. A gente vai explicar para vocês compartilhando a tela, o conteúdo aí na sua tela, né? Explica isso direito concursos, explica isso direito concursos.com. Se você tiver na reta final e não adquiriu ainda o material em PDF para o concurso de oficial de justiça, tem tempo ainda, porque pode ser que você vai baixar algumas matérias lá, tem questionários, pode te ajudar, certo? Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, acompanhe aqui o nosso canal, dedicado a curso preparatório para concursos públicos. Vamos lá então. Pronto, pessoal, o nosso assunto de hoje está aí aparecendo para vocês, é da subseção 3 do regime facultativo dos mandados das fazendas. Regime facultativo pelo seguinte, os cumprimentos de mandados da fazenda pública estadual, né, a federal, também esses mandados são considerados mandados pagos. Só que quando a fazenda estadual, a federal, não recolhe os valores antecipadamente, o oficial de justiça tem que preencher, então, uma planilha, que a gente chama de mapa, da fazenda estadual ou da União, e remete à União e à Procuradoria do Estado para que eles possam, então, posteriormente fazer o pagamento do que foi cumprido pelo oficial de justiça apontado nessas planilhas. Então, é isso que ele está falando aqui, desse regime especial aí, da fazenda pública, quando o depósito do valor não é feito antes no processo. Então, o artigo 1048 diz assim, ó, os mandados expedidos no interesse das fazendas públicas observarão as regras dos mandados pagos, ou seja, paga antes de cumprir, salvo em relação aos regimes facultativos previstos nesta seção. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Fazenda Estadual e a União têm esse regime facultativo previsto aqui, aplicáveis aos casos indicados em relação aos entes optantes que cumprirem todos os requisitos para a sua implantação. Não se trata apenas de Fazenda Estadual e a União, mas sim também de algumas autarquias federais, né? O recebimento através de mapa. Então vamos lá, 1049. O regime facultativo geral é aplicável aos mandados expedidos em processo de qualquer natureza, no interesse da Fazenda Federal, da Fazenda do Estado de São Paulo e das fazendas dos municípios localizados na mesma comarca no processo e no endereço a ser diligenciado. Normalmente o município não faz parte desse convênio, normalmente, tá? Então ele paga com antecedência, mas isso varia de município para município. Para você que não sabe nada sobre isso, fazenda significa o seguinte, o Estado, quando ele vai entrar com uma execução, é uma execução fiscal, a gente chama essas execuções fiscais da Fazenda Municipal, Estadual e da União de, respectivamente, Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Parágrafo 1º, o regime facultativo implica na possibilidade de efetuar o recolhimento dos valores de diligências previstos no 1041 dessas normas, depois de entregue ao seu representante especialmente indicado a relação mensal dos mandados, um modelo próprio, né? E cópias das certidões do respectivo cumprimento. O oficial de justiça deve preencher um mapa específico, por exemplo, da Fazenda Estadual, e encaminhar a cópia do mandado e da certidão elaborada por ele do cumprimento daquele mandado, constando lá a cota de ressarcimento, ou seja, qual o valor que ele deve receber como ressarcimento, tá bom? Parágrafo 2º. O ente fazendário deverá indicar um único endereço para o envio dos mapas, sendo vedada a imposição à unidade judicial ou oficial de justiça a triagem para envio a endereços diversos conforme a matéria tratada no mandado. Ou seja, se é da Fazenda Estadual, manda para um único local, Fazenda Federal para um único local, certo?
Terceiro, o pagamento pelo ente fazendário da soma do valor das diligências deverá ocorrer em duas parcelas. Não é que o oficial de justiça recebe em duas parcelas, não. É que 10% do valor total desse mapa vai para o Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, o FED-TJ, e os 90% restantes do valor da diligência vai para o oficial de justiça, sendo depositado na conta corrente e banco indicados nessa própria planilha, tá? Quarto, o ente fazendário terá vista dos mapas mensais. Ele pode ver esses mapas. Eventuais impugnações ofertadas pelo ente fazendário e acolhidas pelo juízo serão compensadas no mapa posterior. É quando o ente fazendário questiona que foi cobrado duas cotas quando deveria ter sido uma só, ou coisa do tipo. Não sendo possível devolução direta pelo oficial de justiça, sob pena de processo administrativo e inscrição em dívida ativa. Veja, devolução não sendo possível, devolução direta pelo oficial de justiça. Ou seja, se não for possível compensar no mapa seguinte, tem que o oficial de justiça fazer a devolução sob pena dele receber um processo administrativo e ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado, tá? Quinto, a comprovação do pagamento deverá ser comunicada à central de mandados ou ofício de justiça, que deverá manter o arquivo pelo prazo de 2 anos, após o qual poderão ser inutilizados, aplicando-se nessa hipótese o disposto do parágrafo 2º do artigo 74. As dúvidas serão apreciadas e decididas pelo juiz corregedor permanente, que vocês já sabem, né? Sexto, a aplicação, aqui eu só estou lendo, pessoal, porque o comprovante de pagamento deve ser comunicado à central de mandados, para que ele saiba que o oficial de justiça recebeu aquele valor, tá? A aplicação do regime especial previsto neste artigo poderá ser cancelada em caso de descumprimento das normas do regime ou deliberação do juiz corregedor permanente a ser submetida à corregedoria, hipótese em que somente serão expedidos mandados mediante a prévia comprovação da GRD no respectivo feito. Ele quer dizer o seguinte, olha, digamos que a Fazenda não faça os pagamentos devidos ou não preencha os requisitos para participar dessas modalidades aqui. Então, se o juiz corregedor permanente cancelar esse contrato aí, vai submeter a corregedoria geral também, então, nesse caso, o que a Fazenda Estadual, Municipal e Federal deve fazer? Depositar como qualquer outra pessoa dentro do processo previamente, antes do cumprimento do mandado, através de um depósito judicial, fazendo aí a guia de recolhimento das diligências, como se fosse uma pessoa qualquer que entrasse na justiça e que não tivesse isenção, ou seja, justiça gratuita. Parágrafo 7º. No caso descrito do parágrafo 5º, o pagamento em atraso sofrerá multa moratória de 33% ao dia, a ser pago juntamente com o principal em conta própria do Tribunal de Justiça. Ou seja, se houver atraso no pagamento, tem acréscimo de 0,33 ao dia. Artigo 1050. Nos mandados expedidos na Vara de Execução Fiscal da Fazenda da capital do Estado de São Paulo, serão aplicadas as seguintes regras. Então, ele está falando aqui mandados expedidos na Vara de Execução Fiscal da Fazenda da capital do Estado, ou seja, da cidade de São Paulo. 1. A Fazenda da capital do Estado de São Paulo, após peticionar nos autos do respectivo processo de execução fiscal, solicitando a diligência, encaminhará no mês seguinte a relação de processos que deseja a efetiva expedição dos mandados, providenciando desde logo o depósito do valor equivalente. E está dizendo o seguinte, na comarca da capital, o cumprimento dos mandados de execução fiscal da cidade de São Paulo não é por meio disso que a gente acabou de ver aqui nos artigos anteriores. Eles deverão efetuar depósito dos valores, recolhê-los e indicar a quais mandados se referem, tá bom? Então, é diferente, é como se fosse um mandado pago.
2. Na hipótese do parágrafo 1º, a unidade providenciará a expedição dos mandados aos processos constantes da relação para que sejam cumpridos, operando-se o ressarcimento a partir do valor depositado na mesma forma dos mandados pagos. Ele está explicando aqui. Então, é expedido o mandado solicitado pela Fazenda Municipal, né? E cumpridos, já vem a guia de GRD, aqui se refere a cumprimento daquele mandado, e ele vai lançar no mapa de mandados pagos normalmente, e vai recebê-los, como se fosse um mandado pago normal. 3. Ao deixar de indicar processos, a Fazenda da Capital do Estado de São Paulo explicitará sua desistência em relação ao pedido anteriormente formulado e concordância com o arquivamento do feito, ou seja, do processo, na forma do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, independentemente de qualquer outra intimação. Então, ao deixar de indicar processos que deverão ser cumpridos por meio do recolhimento do depósito daquelas diligências, a Fazenda Pública deve explicitar a sua desistência em relação a pedidos formulados anteriormente de cumprimento de mandado, tá bom? 4. Após a devida conferência dos mapas, os pagamentos das cotas de ressarcimento observarão as mesmas regras dos mandados pagos, observando sempre o limite do valor depositado para o respectivo ente. Aqui nada a comentar, né? Parágrafo 1º. A Fazenda da Capital do Estado de São Paulo terá vista dos mapas mensais. Eventuais impugnações ofertadas pela Fazenda da Capital do Estado de São Paulo e acolhidas pelo juízo serão compensadas no mapa posterior, ou não sendo possível, é feita a devolução direta pelo oficial de justiça sob pena de ele receber um processo administrativo e inscrição individativa, quando houver um pedido de cota que ele cumpriu a maior do que deveria. Segundo, sem prejuízo dos demais encargos e combinações estabelecidas pela Presidência, a aplicação do regime especial previsto neste artigo, que a gente viu anteriormente, né, nos anteriores, poderá ser cancelada em caso de descumprimento das normas do regime ou deliberação do juiz corregedor permanente a ser submetida pela Corregedoria, hipótese em que somente serão expedidos mandados mediante a prévia comprovação da GRD no respectivo feito. Uma vez cancelado, então, esse regime especial anterior que a gente viu, tem que a Fazenda Pública depositar os valores nos processos. Artigo 1051. Em caso de mandado de interesse das fazendas de outros estados e de outros municípios da União, municípios do Brasil, né, não localizados na comarca em que tramitar o processo, será observado exclusivamente o disposto do 1040 a 1043, que é o depósito nos processos. Certo? Então, é uma aula mais curta aqui de normas. Na próxima aula, ressarcimento adicional, artigo 1052, e mais aí umas coisinhas. Vai ser a nossa última aula, também uma aula curta, artigo 1052 e artigo 1053. Eu fico por aqui, certo? Na próxima aula, falar do ressarcimento adicional. É importante essa última aula para vocês. Vocês vão entender o que é ressarcimento adicional, porque ele ocorre todos os meses, praticamente em todos os mapas dos oficiais de justiça, então precisa conhecer, certo? Na próxima aula, abraço, bons estudos para vocês.